Bom galera, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer o seu primeiro projeto com web scraping, tá? Tô trazendo vídeos aqui no canal sobre como começar nas automações, quais são os primeiros passos que você precisa dar. E nesse vídeo aqui a gente vai trazer uma automação com web scraping, tá? Para você que não sabe a diferença, a automação com PyAutoGui ou automação de periféricos é uma automação que você simula o mouse e o teclado. Então é como se você estivesse ali apertando os botões do teclado, apertando o botão do mouse, tá? A web scraping não, tá? Ela não usa o seu mouse, ela não usa o seu teclado, ela possui um motor próprio. No caso do web scraping, você tem duas opções. Você pode colocar as coisas para rodar na sua tela, então ele vai fazer nas raspagens de dados, por exemplo. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um projeto de raspagem de dados, que é quando você entra em um site, pega as informações e cria um relatório. E aí você tem esses dois caminhos. Você pode utilizar com a tela aberta, então ele vai mostrar abrindo o navegador, ele vai mostrar entrando no site, pegando as informações, ou ele vai fazer isso em segundo plano, o que pessoalmente é o que eu recomendo, tá? Quando você faz uma automação em segundo plano, ela roda muito mais rápido, com muito mais eficiência, porque o código não tá preocupado em te mostrar o que ele está fazendo, ele está só fazendo. Então, se você tiver curiosidade de mostrar e ver acontecendo as primeiras vezes, tudo bem. Mas quando você for fazer um projeto de fato para algum cliente, recomendo que você faça em segundo plano, porque senão ele vai atrasar muito a sua automação, tá? Léo, como que eu faço a diferença? Basicamente na construção do código. Se você construir o código normalmente, ele vai fazer em segundo plano. Para você fazer ele mostrar, você tem que colocar algumas funções específicas, tá certo? Então, para começar aqui, a gente vai utilizar essas duas bibliotecas, tá? Requests e Beautiful Soup, tá? A única que você precisa instalar é a Beautiful Soup. Então você vai vir aqui no seu terminal, pip install Beautiful Soup. Tá? Já deixei o meu instalado para ser um pouco mais ágil, mas aí você pausa o vídeo, instala rapidinho e já podemos seguir. Nesse caso aqui eu já deixei o código pronto, porque ficar montando passo a passo a gente perde um pouco de tempo. Então aqui eu já deixei o código pronto com a lógica montada e eu só vou te explicando, tá certo? Então aqui a primeira coisa que você vai fazer, qual é a URL do site que você quer fazer o scrapping, certo? Quer entrar e pegar as informações. Eu vou utilizar esse site aqui, que é o python.org. É o site padrão do Python, tá? Vou abrir ele aqui pra gente ver. E é o site padrão, então aqui a gente vai pegar algumas informações dele, tá certo? Aqui a gente vai fazer uma requisição HTTP, tá? Então aqui é a parte mais técnica, dá para se dizer, do web. Então aqui a gente está fazendo a requisição dessa URL. Coloquei aqui a variável response, tá? Porque dentro do web a gente tem esse ciclo de request e response. Request e response, que seria request, a requisição, response, a resposta. Então eu requisito uma resposta, ele me dá a resposta. Eu requisito outra resposta, ele me dá outra resposta. E esse basicamente é o ciclo do web, tá? Aqui a gente colocou a função requests.get, então a gente vai colocar aqui dentro a URL. Então o que a gente está dizendo basicamente? Função requests, pegue essa URL e trabalhe com ela, tá? Essa URL é basicamente o site aqui em cima, tá? Se você não fizer essa URL, você vai ter que vir e copiar isso aqui manualmente, tá? Isso aqui definitivamente não é uma boa prática, tá? Definitivamente não é. Você pode, mas a boa prática é fazer isso aqui, tá? Agora a gente vai para um condicional muito importante, tá? A gente vai colocar aqui, ó, if response status code igual a 200, print conexão bem sucedida, tá? Isso são códigos de dentro do desenvolvimento web, tá? E o código 200 significa que a conexão foi bem sucedida. Quando você consegue entrar em um site, se você colocar para inspecionar ele, ele vai te aparecer o código 200. Se você colocar uma página que não existe, por exemplo, ele vai te dar o código 404, que seria o 404. Né? Que é o 404 not found, então ele não encontrou. Então toda vez que for igual a 200 a conexão foi bem sucedida, então a gente vai fazer esse print no nosso terminal para saber que deu tudo certo. Caso não deu, falha na conexão, response status code, tá? Então a gente colocou essa variável aqui para ele explicar qual erro que foi, tá? Porque simplesmente dar o erro e a gente não saber qual é, não ajuda muito. Então a gente precisa colocar aqui qual erro que aconteceu e o exit aqui para ele poder sair e a gente entrar de novo depois, tá? A biblioteca Beautiful Soup ela vai servir para buscar informações do HTML, tá? Então essa estrutura de HTML aqui é o que a gente colocou para pegar as últimas notícias do site. Então a gente vai colocar essa função para analisar o conteúdo HTML da página. Então coloquei aqui a variável soup, tá? Que é uma abreviação de Beautiful Soup para ficar mais fácil de explicar. A gente chama a função aqui e coloca essa função response text aqui, tá? Que é o que a gente vai
E coloca também o HTML parser, tá? HTML parser é o código que ele vai buscar lá dentro, certo? Aqui a gente vai colocar o container das últimas notícias, então news container, tá? News não é de novo, nesse caso aqui é de notícias, tá? New sem o S é novo, news é notícia. Então aqui a gente coloca o news container, que é o container de notícias, e vai colocar aqui o sup find, tá? Find é uma função para buscar, então ele vai buscar essa div class aqui, tá? Toma cuidado quando você for copiar isso aqui no seu código, porque é algo bastante delicado, tá? Então, se você errar um espaço, errar o sinal, geralmente ele vai dar um erro. Então, você coloca essa estrutura aqui. No próximo vídeo eu te ensino como você copia essa estrutura lá do site, tá? Aqui a gente vai colocar o encontrar todos os itens da notícia. Então, aqui, basicamente, a gente está construindo uma lista, tá? A gente vai construir uma lista de notícias. Então, a gente tem os itens das notícias dentro do news container. E a gente vai colocar a função find all. Em tradução, encontrar tudo, certo? E a gente vai colocar aqui para fazer uma LI, que seria uma lista, tá? Feito isso, essa função aqui vai fazer a parte da extração e impressão dos títulos das notícias. Então, para cada item dentro de news item, então a gente criou uma lista e falou assim, cara, dentro dessa lista vai ter várias notícias. Então, para cada notícia dentro da lista de notícias, a gente vai trazer o título, certo? Então, a função title e vai colocar item find a, tá? Que é a função que a gente vai utilizar aqui. E a gente coloca um get text, tá? A função get text é para pegar o texto, tá? A maioria das funções é só você jogar no tradutor que você já vai ver o que ela faz, tá? Então, pegar texto. Então, ela vai pegar o texto lá da página. E por último, a gente vai trazer um print com título e title, tá? Qual é a diferença desse título para esse title aqui? Título é string, então isso aqui é o título que ele vai aparecer como se fosse o cabeçalho. E o title é a notícia de fato, tá? Então a gente vai pegar a notícia lá e vai jogar aqui, certo? Então para rodar isso aqui, a gente vem no nosso terminal, aula.py, roda isso aqui. E se tudo tiver certo, ele já trouxe pra gente. Então, ó, ele já trouxe a conexão bem sucedida e ele colocou aqui, ó, Python Nordeste em 2024, o Pilot Communities em Southwest Region. Então, aqui já é uma notícia mais fora do Brasil, né? Aqui a gente tem uma notícia do Brasil. Aqui a gente provavelmente tem uma notícia aqui do sul dos Estados Unidos. Aqui a gente tem, ó, Python Community Building and Training Events. Então a gente tem aqui a comunidade de Python construindo um evento de treino. Então aqui a gente tem She Developers sobre as mulheres no mundo da tecnologia. E aqui a gente tem o Python, o PyCon, certo? Que seria basicamente uma conferência de programação. Então é importante você colocar esse título aqui, tá? Esse título é o que você tá vendo aqui e aqui a gente tem as notícias, tá? Se você quiser ir mais fundo, pegar as notícias, talvez eu não recomende tanto, tá? Porque senão vai ficar muita coisa aqui. Então esse relatório aqui pode ser um relatório das top notícias daquele momento. Então você roda isso aqui, ele vai buscar no seu site, tá? Não precisa ser obviamente o site de Python, então aqui você pode colocar, por exemplo, o seu site de notícias favorito. E ele vai trazer lá todos os principais tópicos de notícia. Você dá uma olhada aqui geral e vê se você quer abrir o site, se você quer buscar alguma coisa. E se você for buscar, você já busca com muito mais certeza, porque você já sabe exatamente o nome da notícia, tá certo? Então, esse projeto foi um projeto um pouco mais simples para a gente falar sobre como que você começa na automação por web scraping. E assim como na automação por PyAutoGui, você precisa saber as funções, tá? Você não precisa estudar coisas muito complexas, conceitos muito detalhados. Você só precisa saber o que cada função faz. Então você precisa saber que se você quer entrar num site, você vai utilizar a função Beautiful Soup e vai construir essa estrutura aqui de requisição. Aqui ele vai entrar no site. Quer pegar alguma informação nesse site? Você vai utilizar essa estrutura aqui. E a partir disso, você não precisa mais se preocupar, porque você só precisa alterar o nome das variáveis. Então, você quer fazer uma automação de um relatório de finanças. Cara, muda o nome da variável e coloca o div container que você precisa aqui. E o código não muda, você entende? Então, o código ele não muda tanto. Então, uma coisa que eu gosto de fazer muito é construir códigos base. O que é um código base? Isso aqui é um código base de raspagem de dados. Então vamos supor que eu queira entrar no Google e pegar um relatório sobre ações da Bolsa de Valores. Eu não preciso alterar muito isso aqui. Eu vou colocar o link do Google aqui em cima. Essa estrutura aqui não precisa mudar porque é exatamente a mesma coisa. Aqui eu não preciso mudar também porque a estrutura é igual.
E aqui a única coisa que eu preciso mudar é colocar a div class que vai estar lá no Google. Então eu vou copiar e colar a div class aqui dentro e o resto eu posso manter. Nesse caso aqui talvez não seja interessante manter porque bolsa de valores não envolve título, mas aqui eu posso só tirar isso aqui e colocar o print new container. E aí ele vai trazer tudo que eu quero saber sobre aquela ação. Então você percebe que o meu desenvolvimento ele fica muito mais rápido, ele fica muito mais produtivo, porque eu já tenho o código praticamente pronto. Então se eu vou fazer projetos completamente diferentes, eu preciso alterar duas linhas, eu preciso mudar o link e eu preciso colocar uma nova div class aqui e todo o resto se mantém. Então não preciso pensar muito, sabe? E por isso que eu desenvolvi a biblioteca de códigos Python, que é de longe a minha principal ferramenta que eu uso para isso. Então, vou te mostrar aqui. Aqui no Notion, eu tenho esse template com diversos códigos, diversos projetos que você pode utilizar. Então, vamos supor aqui que a gente queira fazer um código de raspagem de dados financeiros com web scraping. Então, por exemplo, aqui eu tenho raspagem de dados com o índice de mercado do Google Finance. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, clico nessa seta e aqui eu já tenho o Google Finance. Então, eu copio isso aqui, vou para o meu código aqui embaixo, e aqui dentro eu só colo ele aqui. Feito isso, eu colo aqui e rodo o meu projeto. E a partir daqui ele funciona normalmente. Então eu não preciso mais ficar reescrevendo, escrevendo códigos que eu já sei como funciona. É só eu copiar lá da biblioteca e colar aqui. Então se você tem interesse em ter bibliotecas como essa, dá uma olhada aqui no link da descrição que eu deixei o link para ela, tá bom? Fico por aqui e até a próxima.